Fala, galerinha, beleza? Aula de Ciências da Natureza comigo, professor Fontinelli na área e vamos que vamos, galerinha. Olha na tela aí, galerinha, olha só. Hoje nós vamos ver estações do ano e clima. Vamos finalizar a parte de estações do ano da aula passada que nós iniciamos, beleza? Então, olha só, galerinha, faz assim, ó. Vou acionar aqui a nossa caneta mágica. E vai falar aqui, ó. Quando o Polo Norte se inclina em direção ao Sol, tá certo? A Terra, né, ela tem naturalmente uma certa inclinação aqui, ó. Beleza? Então, quando ele inclina aqui em direção ao Sol, o hemisfério se aquece ao calor do verão, ou seja, o hemisfério norte vai estar mais próximo do Sol do que o hemisfério sul. Então, mas só essa diferença de inclinação é suficiente para causar toda essa diferença? Pois é, né, cara? Parece brincadeira de criança, mas é verdade. E aí o que acontece? 6 meses mais tarde, ou seja, eu vou ter um período em que eu vou ter essa inclinação mais virada para próximo do Sol e outros 6 meses que eu vou ter essa inclinação virada para uma região mais afastada do Sol. Então, olha lá, 6 meses mais tarde, a Terra percorreu metade de sua órbita. Agora, o Polo Sul, que é já de 6 meses depois, fica em ângulo na posição do Sol, ou seja, mais perto do Sol. Então, aqui, olha, agora, esse cara que está mais perto do Sol, o Polo Sul, beleza? Então, é essa região que vai predominar o calor, beleza? É verão, então, no Sul, ou seja, na Austrália, e faz frio na América do Norte. E essa região aqui, olha, é mais frio, tá certo? Então, obviamente que você vai ter, no mesmo tempo, em um hemisfério, você vai ter uma estação e no outro hemisfério você vai ter outra estação, beleza? E aí você vai analisar, justamente devido a essa inclinação, você vai analisar as estações do ano geram climas diferentes e vai provocar o que a gente vai observar que é uma circulação atmosférica. Fontinelli, qual é o principal fator de você ter essa circulação atmosférica? Antes da gente falar da circulação atmosférica, vamos atentar ao seguinte. Como é que acontece, como é que é a temperatura nos desertos? Nos desertos, a temperatura de dia é extremamente quente, chega a 50 graus, né? E de noite é extremamente frio. Por que essa característica acontece? Beleza? Quando você vê os robôs em Marte e você vê as imagens de Marte, você vê que é só deserto. Você não conseguiu ser descoberto água ainda em Marte, beleza? Não sei se vai existir ainda, né? Vocês vão conseguir descobrir em algum local. Porque, por exemplo, é claro que não tem. Não é bem assim. Por exemplo, na Lua você tem crateras e lá no fundo das crateras você tem gelo, certo? A água em estado sólido. Então, não seria uma grande surpresa encontrar água em Marte, por exemplo, subterrânea, tá certo? Mas é mais difícil. Cara, isso só o tempo vai dizer, beleza? Aí o que acontece? A gente está falando aqui do deserto e das características muito parecidas do deserto com o planeta Marte, né? Aquele período, aquele clima árido, aquele clima seco demais, onde você tem só terra para tudo que é lado, não é isso? Beleza. Por que o deserto sofre variações tão grandes assim de dia para noite? É igual Marte, Marte também sofre esse mesmo processo. E outras regiões você não tem isso. A culpa dessa variação tão grande de temperatura é justamente da água. E é justamente por isso que você tem um equilíbrio muito maior da temperatura e do clima em geral do nosso planeta, em função da água. A água é uma das substâncias que tem uma capacidade muito grande de absorver calor. Então, quando a temperatura passa, ou deveria passar pelo menos, do ponto da temperatura média, a água começa a absorver calor, certo? Quando ela passa muito da temperatura média da Terra, a água começa a absorver calor. E de noite, quando a temperatura tende a esfriar, o que acontece com a água? Ela libera calor. Só que o deserto tem água? Não tem água. Logo, o que acontece? Não ocorre o equilíbrio térmico ou próximo ao equilíbrio térmico no deserto. Então, uma região onde você tem
água em abundância, você vai ter um equilíbrio de temperatura muito maior, porque a água vai fazer isso naquela região. O nosso organismo tem 75% de água. E é por isso que a gente consegue sobreviver, né? Porque nós somos seres homotérmicos, ou seja, homo igual, temperatura, térmico. Então você tem temperatura sempre igual. Nós temos que manter uma temperatura sempre igual, ou bem próximo a um valor médio, que é 36 a 36,5. Aumentou disso, está com febre. Diminuiu disso, está com hipotermia. Não é assim? E aí, quem que ajuda a gente a equilibrar essa temperatura o tempo todo? A água, tá certo? A água sempre faz esse equilíbrio. Quando eu começo a aquecer, o que acontece no meu corpo, no meu organismo? Começa a liberar água. Por quê? Porque essa água vai roubar a energia térmica do meu corpo e liberar para o ambiente. Ah, é assim, é? Exatamente. E o clima? É a mesma coisa. Eu preciso de água circulando para ela fazer trocas de calor e manter a Terra em equilíbrio. Marte tem água? Até agora não. Então lá não vai ter um equilíbrio legal. Lá vai ter uma temperatura muito alta durante o dia e uma temperatura muito baixa durante a noite, assim como acontece nos desertos. Beleza? Então olha aqui. Circulação atmosférica. A circulação atmosférica global opera graças à diferença de pressão e temperatura, bem como se organiza em células de deslocamento de ar. E aí vem um outro detalhe aqui. Beleza. Essas zonas de maiores pressões e zonas de menores pressões estão relacionadas com a temperatura. Como assim, Fontenelle? O corpo, a água ou o ar, quando ele aquece muito, ele sobe muito rapidamente. Tanto é que quando você coloca uma água para ferver, a fumaça vai logo o quê? Subir. Então, o ar quente tende a subir, o ar frio tende a descer. É por isso que você coloca uma central de ar, você coloca lá em cima, né? Porque lá em cima ele vai jogar esse ar frio que vai o quê? Descer em todo aquele ambiente. Ah, e se for um aquecedor? Se for um aquecedor, eu vou colocar no chão. No chão ele vai jogar o ar quente e ele vai o quê? Subir. Da mesma forma vai acontecer nas regiões, quando eu analiso em relação aos seus continentes. Onde eu tenho mais água, o que vai acontecer? Eu tenho mais equilíbrio. A temperatura não aquece tanto. Aonde eu tenho mais terra, no caso continental, área continental, eu vou ter o quê? Maior temperatura. E a água tende a fazer o quê? O equilíbrio dessa temperatura. Ah, então quando sobe, o ar quente sobe, o que ela provoca aqui embaixo? Olha, se o ar estava aqui, ele subiu aqui embaixo, provocou uma diminuição de pressão. Por quê, Fontenelle? O que é essa pressão? Olha, existe a pressão da coluna de ar em toda a nossa atmosfera. Não sei se você já sentiu algum peso assim no seu ombro, né? De repente você já... Não é isso, o peso que você está sentindo não é o que você está pensando. É o ar agindo sobre você, sobre seu ombro, sobre a sua barriga, sobre a sua cabeça. Tem uma pressão, uma coluna de ar sobre você o tempo todo, tá certo? E essa coluna não é pequena, como a gente pode até pensar. Ah, então por que ela não amassa a gente? Porque a gente tem os nossos órgãos que não deixam de ser amassados, tá certo? E essa pressão de ar, ela vai mudar de acordo com o quê? Com a temperatura. Então, ela pode ter zonas de maior pressão ou zonas de menor pressão. Olha comigo na tela aqui. Então, olha, esse deslocamento do ar é provocado pelo quê? Por zonas de pressão e variação de temperatura e de pressão, que é o processo de movimentação do ar das massas de ar, ocasionado pela diferença de pressão e temperatura, beleza? Então, na verdade, a temperatura, ela tende a provocar, só ela já tende a provocar uma mudança de pressão. Por quê? Porque o ar quente sobe e aquela região lá embaixo fica com baixa pressão. E o ar frio desce, logo já vai mudar também a pressão naquela região. Existente na atmosfera terrestre, sendo responsável pelos ventos e pelos movimentos das massas de ar. Exatamente. Tá ok? Não sei se você já percebeu, quando você está numa estrada e você olha uma rua asfaltada, uma rodovia, a 1h da tarde, com o sol a pino, né, o sol muito forte, eu tenho a impressão, às vezes, até que tem água no asfalto. Isso não é água.
Na verdade, o que está acontecendo ali é que o ar em contato com o asfalto está tão elevada a temperatura que ele sobe tão rapidamente que ele desvia os raios de luz que passam ali, provocando a sensação de água, mas não é água, beleza? Então, essa subida do ar tão rápida provoca uma variação de pressão muito grande naquela região. Quando um avião ele passa por uma região de turbulência, o que vai acontecer exatamente é uma variação de pressão menor, e até essas regiões de mudança de pressão entre uma asa e outra do avião vai provocar com que ele balance, tá certo? Por isso que ele evita essas regiões onde tem tempestades e tal, porque são zonas em que você não tem uma pressão constante, beleza? Vamos lá, vem na tela. O mecanismo básico desse fenômeno opera da seguinte forma: o ar mais frio é mais pesado. Esse termo não é muito correto. O ideal seria falar em denso, tá? Lá nas ciências como um todo, né, na física principalmente, você não aceita tanto esse termo pesado, tá ok? É um corpo mais denso e costuma o quê? Descer, exatamente. O corpo de maior densidade, que é o mais frio, olha aqui, o mais frio vai descer, como eu já comentei agorinha, né? O ar quente é mais leve e costuma subir. Não é que seja mais leve, o termo mais exato, cientificamente falando, é menos denso, tá ok? Algo mais denso tende a afundar, algo menos denso tende a subir. O que proporciona a movimentação e formação dos ventos, exatamente. Além disso, essas movimentações de ar, olha lá, também ocorrem nas zonas de alta pressão atmosféricas. E aí tem certas regiões no planeta que já tem essa característica de ter alta pressão e baixa pressão, onde há uma maior quantidade de ar acumulado para as zonas de baixa pressão, beleza? Dessa forma, se considerarmos que os raios solares atingem a Terra de forma diferenciada ao longo de sua extensão, é possível perceber a dinâmica da movimentação das massas de ar a nível global. Falamos agora sobre as estações do ano, em que quando você tem um verão, por exemplo, lá no sul, lá em cima não quer dizer que seja verão, pelo contrário, não é, né? Você vai ter uma estação oposta ao verão. Beleza? Por quê? Por causa da inclinação da Terra, que provoca incidência de luz, de incidência luminosa, diferenciada na região norte do nosso planeta e na região sul do nosso planeta. Beleza? Eu não sei como é que aquela galera que acredita em terraplanismo justifica isso, mas, né, vamos só finalizar esse slide aqui para a gente fechar essa aula. Então, olha só, temos assim a formação das células atmosféricas, que se divide em três: a célula tropical, a célula Ferrel e a célula polar. E aí, olha lá, ele fala assim: a célula tropical, também chamada de célula de Hadley, ocorre nas zonas de baixa latitude, ou seja, nas regiões localizadas entre a linha do Equador e os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Fechou, galerinha? Então, próxima aula a gente continua. Fica com Deus e até a próxima. Fui!